Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos no livro 5, na página 83. Vamos agora ao ano de 1884, vamos retornar aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu tenho mostrado para vocês, desde os anos 1800, ou seja, há mais de 80 anos, como na Inglaterra também, já havia pentecostalismo, diversas obras escritas sobre esse tema. Não é verdade que o pentecostalismo nasceu em 1906, como inventaram essa história aí. E agora eu vou contar a história de uma outra igreja nos Estados Unidos, uma igreja pentecostal, e os seus registros, você pode procurar a história da Igreja de Deus nos Estados Unidos, ele vai contar a história exatamente desse ano 1884, em que eles dizem qual a razão para eles se separarem. Era então uma igreja batista, como eu disse para vocês, todas as igrejas anabatistas, elas estão sendo chamadas ou de batistas, ou de congregacionais, ou de independentes, ou de não conformistas, tá ok? Estão recebendo diversos nomes, tá bom? Então, essa igreja diz que era uma igreja batista, onde tinham diversas pessoas, algumas eram pentecostais e outras não aceitavam o pentecostalismo. Então, o que eles fizeram? Bom, vamos nos separar então. A igreja batista continuou sendo batista, e esse grupo que teve então que se registrar com o nome, que já não era mais igreja batista, qual o nome que eles vão se identificar? A Igreja de Deus. Ok? Esse é o nome dessa igreja. Então, é interessante que nós vimos Assembleia dos Irmãos, Igreja de Deus. É dessas igrejas pentecostais, irmãos, que nasce a Assembleia de Deus. Tá bom? Essa Igreja de Deus, ela nasce daqueles movimentos pentecostais que eu falei para vocês nas aulas passadas, principalmente nos Estados Unidos, que eram chamados de holiness, que eram chamados de movimento de santidade. Era um grupo que normalmente estavam em retiros espirituais, sempre orando. Por quê? Porque eles começaram a ter liberdade para pregar o Evangelho. Antes, os protestantes dos Estados Unidos matavam eles, como nas bruxas de Salem. E agora estavam tendo liberdade, desde a proclamação da independência dos Estados Unidos, quando foi colocado: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Essas igrejas começaram a se desenvolver. Então, elas se identificavam simplesmente como igrejas batistas, outras como igrejas congregacionais. E a partir de agora, então, eles vão dar um nome a essa Igreja de Deus. Bom, então, o item 70, aí do nosso material didático, na página 83. Ano 1884 da era cristã. Uma igreja anabatista pentecostal que possui registro histórico a partir do ano 1884. A princípio, se identificava como Igreja da Santidade, ou Holiness. Lembra-se que eu falei para vocês, aquele movimento Holiness, ou movimento da santidade? Holiness em inglês é santidade, tá ok? Então, quando eles começaram a se identificar, como Igreja da Santidade ou Igreja Holiness. E mais tarde mudaram para Igreja de Deus. E eu comento: haviam-se passado cerca de 108 anos desde a independência dos Estados Unidos, que proibia perseguição por fé religiosas. Mas as igrejas anabatistas, então, elas ainda estavam em desenvolvimento. Okay? Por quê? Porque eram igrejas pobres, igrejas simples. Tá bom? Igrejas simples. Muitas dessas igrejas eram igrejas simples, que tinham um poder aquisitivo pequeno, porque tinham que viver no campo, escondido, ok? Que agora eles estão tendo liberdade. Os seus obreiros eram pessoas simples, tanto que nós veremos as pessoas que vêm para o Brasil, e até a forma de pregar o Evangelho, porque eles não estavam numa igreja protestante ou católica, que era aquela igreja bonita que eles construíam numa cidade, como convidavam as pessoas para participarem, tá bom? Não, eles iam de casa em casa das pessoas pregando o Evangelho. Isso vai ser um diferencial quando os missionários chegarem aqui no Brasil. É o que eles vão começar a fazer pelos Estados Unidos e por outras partes do mundo. Todos os missionários que nós estudamos até agora
foram missionários anabatistas. Não existe essa de missionário protestante. O que eles chamam de missionário protestante era um político, uma pessoa que tinha que ser enviada. Tem lá a África do Sul, era um estado protestante. Até lembre-se, é só você pesquisar na história. Quem foi que implantou o apartheid lá na África do Sul? Vocês já ouviram falar no apartheid? É igual a Ku Klux Klan, é um grupo supremacista racial. Eles implantaram um governo na África do Sul em que eles diziam que os negros eram predestinados ao inferno, que era uma raça inferior, que podia ser escravizada. Quem foi que implantou esse sistema lá? Foram os protestantes holandeses, calvinistas. Tá bom? Então, as igrejas protestantes, ela tem essa triste história. Tá bom? Bom, então, as igrejas anabatistas, elas são diferentes. Quando elas vão, foi como o David Livingstone, que eu contei para vocês, ele estudou, fez medicina, tá ok? Para ele poder empregar o evangelho em regiões pobres, tá bom? Trabalhando como médico e pregando o evangelho também, porque assim ele podia, vem um médico trabalhar, então até os próprios governos, né, contratavam, a medicina era muito difícil, e assim ele foi pregando o evangelho por toda a África ali, ganhando dinheiro como médico e pregando o evangelho. A história da Igreja de Deus é assim, né? Ela chega ao Brasil, essa igreja, tá bom, em 1923, mas é uma das muitas igrejas anabatistas que vão se desenvolvendo no mundo. Para vocês terem ideia, um homem que ele é considerado assim um dos poentes do pentecostalismo, William Seymour, que em 1906 ele teria iniciado o movimento pentecostal no mundo. Irmãos, ele foi obreiro dessa igreja antes de 1906, e essa igreja, o registro dela já diz que ela era pentecostal desde 1884, já tem registro. Exatamente por quê? Porque houve um conflito na igreja e a igreja teve que se separar, então houve esse registro. Se não tivesse esse conflito, nós nem teríamos tomado conhecimento, porque essas igrejas, elas continuavam o seu trabalho simples, tá bom? Continuavam o seu trabalho simples, mas essa necessidade de registro, essa divisão, nos fez tomar conhecimento então dessa igreja pentecostal aí no ano 1884, ok? Então, bom, eu coloquei até como próximo tópico para vocês